O fazendeiro milionário se emociona ao ouvir a mendiga cantar no curral de seu trator bilionário. Eduardo era o ícone da frieza. Um fazendeiro milionário que acumulava fortuna nas vastas terras da sua propriedade, cercada por um mar de castagens e um horizonte interminável. Sua vida era uma fortaleza de riqueza, mas também de solidão. Ele não tinha amigos, apenas negócios, e o medo constante de perder tudo o que conquistara o mantinha sempre em alerta. Ouvia os sussurros da brisa e os sons da natureza, mas nada se comparava ao vazio que preenchia seu coração. Certa manhã, enquanto inspecionava sua fazenda de tratores e máquinas sofisticadas, um som peculiar chamou sua atenção. Vinha do curral, um lugar que, geralmente, só abrigava o mugido dos bois e o tilintar das ferraduras. Era uma voz doce, melódica, que subia e descia como uma onda suave. Curioso, Eduardo se aproximou devagar, quase com medo do que poderia encontrar. Lá, entre o feno e a poeira, estava Clara. Ela não se parecia com nada do que ele conhecia. Uma mendiga, a aparência suja e os cabelos desgrenhados. Mas havia uma luz em seu olhar que contrastava com sua situação. Ela cantava uma canção antiga, cheia de dor e esperança, como se a vida a tivesse moldado num instrumento de amor e perda. Cada nota que saía de sua boca parecia rasgar o silêncio do curral e penetrar fundo no peito de Eduardo. Ele ficou parado, absorto. Cada palavra carregava algo que ele nunca havia sentido. Uma emoção crua, um nó na garganta, como se o mundo tivesse parado para que ele pudesse ouvir a essência da dor humana. A canção falava de sonhos desfeitos e de coragem nas adversidades. Eduardo sentiu que sua própria história, carregada de frieza e solidão, se misturava àquela melodia. "Quem é você?" ele finalmente perguntou, a voz trêmula. Clara parou de cantar, olhando para ele, mas sem medo. Apenas um sorriso suave lhe respondia. "Sou apenas alguém que canta para esquecer", disse ela, a sinceridade em seus olhos iluminando seu rosto. Conforme os dias passaram, Eduardo e Clara se tornaram amigos. Pela primeira vez, a presença dela trouxe um aquecimento ao seu coração. Ele a levava para passeios pela fazenda, e ela lhe falava sobre suas esperanças, suas lutas, e logo Eduardo descobriu que ela tinha um talento impressionante. O que ele não sabia é que o passado de Clara o seguiria, uma sombra que poderia ameaçar tudo o que ele tinha construído. Certa noite, quando a lua iluminava o céu, Clara revelou que havia perdido um filho em um acidente trágico. Aquilo parecia ter tirado sua vida de forma irremediável, mas sua força era admirável. Eduardo sentiu-se compelido a ajudá-la, mesmo sem entender por que aqueles sentimentos surgiam com tanta intensidade. Era um dilema: abrir seu coração ou proteger sua fortuna. A proteção. Do amor ou o medo de arriscar tudo. Então, a figura sombria do passado de Clara ressurgiu. Um ex-parceiro abusivo que queria recuperá-la a qualquer custo. Eduardo sentiu um aperto no coração. Ele estava diante de uma escolha: deixar tudo como estava ou arriscar sua fortuna e seu próprio sossego em nome de um amor que poderia salvar Clara. O que viria a seguir ele não sabia, mas a vida nunca o preparara para um dilema tão intenso. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Se você gosta de histórias de fazendeiros, do dia a dia da roça, e quer conhecer o que acontece de verdade no dia a dia dos maiores fazendeiros do mundo, das histórias encobertas dos donos mais ricos e dos segredos das moças das fazendas que a mídia não divulga, conheça o nosso livro virtual com as histórias mais famosas e secretas da roça. Clique no primeiro link dos comentários do vídeo e adquira já o seu. Eduardo estava perdido em seus pensamentos, o olhar fixo no horizonte. O rosto de Clara ainda brilhava em sua mente, com aquele sorriso que trouxe algo que ele pensou ter perdido para sempre: esperança. No entanto, naquele momento de serenidade, a tranquilidade da fazenda foi abruptamente interrompida por um grito ensurdecedor. Um grito feminino vindo do curral. Eduardo levantou-se, o coração acelerado. Correu em direção ao som, uma onda de adrenalina invadindo seu corpo. Cada passo parecia pesado. As imagens da sua vida com Clara invadindo sua mente. Ao chegar ao local, ele viu Clara caída no chão, os olhos arregalados de terror. Um homem alto e ameaçador a segurava pelo braço. Era o ex-parceiro abusivo dela, aquilo que Clara temia há dias. Você não deveria estar aqui, gritou Eduardo. Seu tom era firme, mas a voz tremeu com uma mistura de medo e raiva. O homem virou-se lentamente, como se estivesse saboreando o momento. Havia algo sombrio naquele olhar, uma satisfação cruel. E você é quem para interferir na vida dela? O homem zombou. Ela é minha, e eu vou levá-la de volta. Clara, com lágrimas nos olhos, balançava a cabeça. Eduardo, não! Não faça isso! Mas as palavras dela eram quase perdidas na intensidade do momento. Eduardo sentiu a força brotando de dentro. Ele não iria permitir que Clara sofresse ali, na frente dele. Solte-a! Gritou, avançando em direção ao homem. O confronto parecia iminente, mas uma voz no fundo da sua mente o alertava sobre os riscos. O que ele estava prestes a perder? Então, algo completamente inesperado aconteceu. Um forte estampido ecoou na fazenda. Um tiro! Eduardo congelou. O som reverberou como um tapa no rosto. O homem na sua frente piscou, confuso, e imediatamente virou-se, antes de cair abruptamente no chão. Um peito de palhaço de sangue formando uma poça ao redor. A cena se desenrolou em câmera lenta para Eduardo. Ele mal conseguiu processar o que estava acontecendo. Clara gritou, mas seu grito foi abafado. O que ele acabou de testemunhar? Um terceiro homem havia surgido, um desconhecido, de rosto encapuzado, segurando uma arma fumegante nas mãos. A tensão no ar era palpável e Eduardo sentiu as palmas suarem. Larguem meus negócios, disse o estranho com uma voz grave e baixo, quase ameaçador. Agora, o clima mudara de uma disputa emocional para uma situação que beirava o absurdo. Eduardo olhou para Clara. Seus olhos refletiam o mesmo choque. Ele não sabia quem era aquele homem, mas uma coisa era certa. Tudo havia mudado em um instante. A proteção do amor, o dilema entre arriscar tudo por Clara ou preservar sua fortuna, desaparecer em meio à violência. Agora, o verdadeiro perigo
estava mais próximo do que ele poderia imaginar. O que mais poderia existir por trás desse rolo de segredos? Eduardo sentiu um nó se formar na garganta. Como essa história acabaria? O que mais Clara não lhe contara? A vida estava prestes a se revirar de novo, e a única certeza que tinha era a incerteza pulsando em seu peito. Ele não tinha ideia do que enfrentaria a seguir, mas o novo dilema começava ali, naquele curral, com suas emoções expostas para o mundo e um futuro ameaçado à espreita. Eduardo estava paralisado. A cena diante dele a esmagava. A tensão no ar era palpável. Ele olhou para Clara, que tremia de medo, e tentou processar o que estava acontecendo. Mas o homem encapuzado só se aproximou. Mas a arma ainda fumegando em sua mão. Eu disse para largar tudo, o estranho repetiu, a voz grave ecoando. Eduardo sentiu sua cabeça girar. Ele sabia que precisava agir, mas o choque o mantinha preso no lugar. Clara olhou para Eduardo, buscando desesperadamente uma saída. Eduardo, por favor, não. Antes que ele pudesse responder, um barulho ensurdecedor cortou o silêncio. Um novo estampido. Eduardo se jogou para o lado, um instinto de sobrevivência tomando conta de seu corpo. Ele olhou para a direção do som e viu um homem mais velho caindo, sua camisa ensanguentada. O mundo parecia girar em câmera lenta. O homem encapuzado não tinha intenção de parar. Ele avançou, e Eduardo percebeu que tinha que proteger Clara. A adrenalina pulsava em seu corpo, enquanto ele se levantou, olhando para o chão, onde a arma do homem estava agora. Eduardo se jogou em direção a ela. Não, Eduardo, cuidado! A voz de Clara era um grito afogado. Eduardo estendeu a mão, seus dedos quase tocando a arma, mas o encapuzado foi mais rápido. Ele chutou a arma e ela parou longe, deslizando pelo chão em uma direção oposta. O que está acontecendo aqui? A nova voz era autoritária. E Eduardo virou-se para ver uma figura familiar surgindo das sombras. Era Pedro, seu antigo amigo e advogado de confiança. O olhar dele era frio e calculista. Pedro? Eduardo sentiu o coração disparar. Pedro estava em contato com tudo que tinha a ver com sua fortuna. O que você está fazendo aqui? O verdadeiro problema não é ele, Eduardo, Pedro respondeu, a calma na voz dele quase assustadora, mas sim você e suas escolhas. Eduardo estava confuso. Escolhas? Mal podia acreditar. Você está. Então Pedro se virou para Clara. Você deveria saber, não é? O seu passado nunca esteve longe de você. As palavras de Pedro cortaram o ar como uma lâmina. Clara estava pálida. Sua expressão mudando lentamente de medo para algo que Eduardo nunca tinha visto. Determinação misturada com uma tristeza profunda. Você não fez isso, fez? Sua voz tremia. É hora de você enfrentar a verdade, Clara, Pedro disse, a voz tão fria que poderia congelar as brasas do fogo. Você acha que tudo ficou para trás, mas seu ex-parceiro não estava sozinho. Você fez escolhas que desencadearam isso tudo. Eduardo olhou de um para o outro. Uma mistura de indignação e preocupação fervia dentro dele. Oi? O que você quer dizer? A confusão tomava conta dele, e ele se sentia cada vez mais perdido. O seu dinheiro e poder não significam nada neste jogo, Eduardo. Pedro continuou, os olhos frios. E Clara pode não ser quem você pensa que é. Sua história e a minha estão entrelaçadas de um jeito que você nunca imaginou. Pelo amor de Deus, Pedro, chega! Clara interrompeu com uma súplica, mas a tensão entre eles estava tão densa que podia ser cortada.
Eduardo sentiu o chão desmoronar sob seus pés. O que mais ele não sabia sobre a mulher que trouxe luz aos seus dias? O que era verdade e o que era mentira? A sensação de traição o dominou, mas havia também uma faísca de esperança em meio ao caos. A cena era um labirinto de emoções. Clara estava lutando, e ao mesmo tempo, Eduardo percebia que suas crenças estavam se desmoronando. E enquanto Pedro revelava mais do seu plano para desmantelar todo o seu mundo, Eduardo se questionava: quem era ele agora? E até onde iria para proteger Clara? Ele precisava de respostas, e aquelas revelações despertaram em Eduardo um desejo incontrolável de descobrir tudo, mesmo que isso significasse confrontar verdades devastadoras que poderiam despedaçar suas crenças fundamentais. O que mais estava à espreita? Nas sombras? A vida deles nunca mais seria a mesma. Eduardo estava paralisado. A cena diante dele esmagava seu ser. O que Pedro acabara de dizer reverberava na sua mente, como um eco que não cessava. O olhar de Clara mudara e ele podia sentir a determinação crescer dentro dela. O que você está insinuando, Pedro? Ele gritou, a raiva percorrendo suas veias. Você está se aproveitando da situação. Clara olhou para Eduardo, seus olhos refletindo um mix de temor e resoluta aceitação. Eduardo, a verdade é que eu não disse tudo. Eu não. Eu precisei de tempo para... Mas suas palavras não saíam como ela queria. Eduardo a interrompeu. Como pôde esconder isso de mim? Você me deixou acreditar que éramos só nós. A dor e a frustração transbordavam em sua voz. Não é isso! Eu te amo, Eduardo! Clara exclamou, desesperada. Mas é complicado. O Pedro tem razão. Meu passado me persegue. Mas eu sou diferente agora. A tensão aumentava a cada segundo. O homem encapuzado observava a cena. Sua expressão era um misto de desinteresse e tédio. Isso é um lixo, ele disse, claramente entediado. Por que você ainda está conversando? Larguem as coisas e vamos embora. Ele deu um passo à frente, ameaçando com uma arma. E a tensão subiu ainda. Mas Eduardo sentiu a adrenalina pulsar. É simples assim? Você acha que pode entrar, ameaçar e sair como se nada tivesse acontecido? O desespero em sua voz era palpável. Pedro, por outro lado, parecia se divertir com o caos. A situação é mais complexa, Eduardo. O que há aqui é apenas a ponta do iceberg. Ele se aproximou de Clara, um sorriso sarcástico no rosto. Você realmente não se lembra, não é? O que fazemos aqui hoje é por sua causa. E então, de repente, o que parecia um desenrolar normal da situação tomou um rumo inesperado. Clara, em um gesto de desespero, puxou algo de seu bolso, uma pequena faca. Eu não vou deixar que você faça isso. Ela se virou contra Pedro com um brilho feroz nos olhos. Clara, não! Eduardo gritou, horrorizado. Mas foi tarde demais. Um movimento rápido e a lâmina cortou o ar. Mas Pedro não estava preparado. Ele desviou, mas a faca acertou seu braço, fazendo-o gritar de dor. A tensão se intensificou e todos ficaram em silêncio, absorvendo o choque. A situação virou um caos instantaneamente. O homem encapuzado, surpreso, tentou avançar, mas Eduardo não pensou duas vezes. Ele lançou-se para proteger Clara, mesmo que isso significasse se colocar em perigo. Pedro, agora com o sangue escorrendo, encarou Clara. Você não tinha que fazer isso.
Eu estava ajudando. Sua expressão era de incredulidade, mas também de fúria. Clara se defendeu. Ajudando? Você só estava usando-me para conseguir o que queria. Você nunca se importou. A voz dela estava firme, mas Eduardo via o medo misturado com a determinação. A fraqueza e a força estavam em combate dentro dela. O homem encapuzado se preparou para atacar, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, uma explosão ensurdecedora ecoou pela fazenda. Uma porta foi arrombada e vários homens armados entraram, gritando ordens. A cena que se desenrolou foi uma mistura frenética de tiros e gritos. Eduardo! Clara chamou. Mas era difícil ouvir em meio ao tiroteio. Eduardo olhou ao redor, confuso. Os novos homens não sabia se eram amigos ou inimigos. Tudo se misturava em uma confusão caótica. Vamos! Precisamos sair daqui! Eduardo gritou para Clara, puxando-a pelo braço. O mundo pareceu girar enquanto eles corriam. O que foi um segundo de calma virou um labirinto de barcos afundando. Ele não podia processar aonde estavam indo. Mas antes que pudessem escapar, Pedro gritou: A verdade! A verdade é que você foi um peão, Clara. Eu sei quem você é. E o que você fez no passado vai voltar para te assombrar. E todos nós vamos pagar. Você não pode fugir. As palavras de Pedro cortaram o ar como um punhal. A revelação do passado de Clara, algo que nem ela parecia entender completamente, ficou pairando no ar. E a tensão explodiu novamente. O que mais estava oculto? Eduardo olhou para Clara. Os olhos dele se encontraram em uma fração de segundo. Que segredos ainda estavam escondidos sob a superfície? Qual era a verdadeira história por trás daquela mulher que havia trazido luz à sua vida? E então veio a pergunta que pairou na mente de todos. O que mais poderia acontecer na mesma noite que já estava repleta de surpresas devastadoras? Ele sabia que as respostas viriam, mas as consequências seriam insuportáveis e a mudança estava apenas começando. Eduardo estava paralisado. A cena diante dele esmagava seu ser. O que Pedro acabara de dizer reverberava na sua mente como um eco que não cessava. O olhar de Clara mudara, e ele podia sentir a determinação crescer dentro dela. O quê? Você está insinuando, Pedro? Ele gritou, a raiva pulsando em suas veias. Você está se aproveitando da situação? Clara olhou para Eduardo, seus olhos refletindo uma mistura de temor e resiliência. Eduardo, a verdade é que eu não disse tudo. Eu precisei de tempo para... Mas suas palavras saíam entrecortadas. Eduardo a interrompeu, a angústia a borbulhar. Como pôde esconder isso de mim? Você me deixou acreditar que éramos só nós. A dor e a frustração energiam em sua voz. Não é isso. Eu te amo, Eduardo. Clara exclamou, desesperada. Mas é complicado. O Pedro tem razão. Meu passado me persegue. Mas eu sou diferente agora. Tanta intensidade no ar. O homem encapuzado de olho. Em cada movimento, parecia entediado. Isso é um lixo, ele disse, indiferente. Por que você ainda está conversando? Larguem as coisas e vamos embora. Ele se aproximou, a arma ameaçadora a postos. É simples assim? Você acha que pode entrar, ameaçar e sair como se nada tivesse acontecido? O desespero em sua voz era palpável. Pedro, então, observando tudo com um sorriso calculista, inclinou-se um pouco. A situação é, na verdade, mais complexa do que você imagina, Eduardo.
Ele se virou para Clara. Você realmente não se lembra do que fez, não é? O que fazemos aqui é por sua culpa. A tensão aumentou, como um fio prestes a se romper. Clara, num momento de desespero, puxou algo de seu bolso, uma pequena faca, seu olhar determinado. Eu não vou deixar que você faça isso. A lâmina dançou no ar, mas Pedro desviou. A faca cortou seu braço e o sangue brotou vermelhamente, jorrando como uma verdade não dita. Um grito ecoou. O homem encapuzado hesitou. A tensão era palpável. Eduardo estava chocado enquanto Clara olhava para Pedro com olhos cheios de ardor. A situação virou um caos. Antes que Eduardo pudesse agir, uma força externa invadiu o cenário. Explosões ensurdecedoras ecoaram e uma porta foi arrombada. Vários homens armados invadiram, gritando ordens. O caos tomava conta. Eduardo! Clara gritou novamente, mas a confusão tomou conta. As balas zumbiam ao redor, ecoando como uma sinfonia de pânico. Ele puxou Clara, tentando encontrar uma saída. Vamos, precisamos sair daqui! Gritou, mas o ambiente era um labirinto de gritos e fumaça. Mas em meio ao alvoroço, Clara parou. Eduardo, espere! Tem mais! A voz dela vacilou. O olhar dela se fixou em algo por trás dele. Eduardo se virou e, para seu horror, viu um novo homem emergir da escuridão. Um rosto familiar. Henrique, o irmão perdido de Clara, que todos acreditavam estar morto. Clara! Ele gritou, a voz carregada de emoção. Eu vim buscar você! Todos congelaram. O passado, de repente, saltou à vista. Um espectro inesperado. Henrique, você tá vivo? Clara mal conseguia acreditar. As lágrimas saltaram de seus olhos. Ao mesmo tempo, uma sensação de traição cravou-se no coração de Eduardo. Sim, o passado não ficou enterrado como você pensava. Aquele homem que te assediou não agiu sozinho. Está tudo ligado. Eu sei. Eles estão vindo atrás de nós. A urgência na voz de Henrique era clara. Você? Como você se atreve a aparecer agora? Eduardo se virou para Clara, a raiva e a confusão rebentando em seu peito. Você escondeu isso de mim? Sob a luz do amor que tínhamos? Eu não sabia, Eduardo. Eu pensei que estava livre, eu juro. Clara estava em desespero. A cena tornou-se uma pintura caótica de choques e revelações cortantes. Enquanto o tiroteio continuava, todos os olhares estavam colados em Henrique. O homem encapuzado, ainda de pé, observava com uma expressão mista de raiva e surpresa. Ele parecia saber que todo o jogo mudara. Vivemos no mesmo jogo, Clara. O sangue vai chamar mais sangue. Henrique gritou. Em um impulso, ele avançou sobre o homem encapuzado e a confusão cresceu ainda mais. O mundo de Eduardo estava se desmoronando. A verdade sobre Clara, seus segredos e a revelação de Henrique incendiavam seus pensamentos. O filho perdido, o amor escondido e os fantasmas do passado estavam todos à espreita. O que mais ele não sabia? Onde tudo isso iria parar? Eduardo estava paralisado. A cena diante dele esmagava seu ser. O grito de Henrique ecoou, tal como o peso das revelações que se desdobravam. A adrenalina pulsava. Enquanto Clara olhava para o irmão, a expressão ora de alívio, ora de horror. O homem encapuzado, aturdido, hesitou. Aproveitando a confusão, Henrique avançou. Um homem determinado a resgatar a irmã. Mas Eduardo também estava em choque. O que mais poderia surgir desse torneio de segredos? Assim que Henrique se lançou à frente, a tensão estourou como um balão cheio d'água.
Ao invés de uma luta, o inesperado aconteceu. Um estrondo ensurdecedor. A porta dos fundos da fazenda foi arrombada de novo, fazendo todos se voltarem para o som. Do meio da fumaça, uma silhueta familiar emergiu. Um rosto que Eduardo conhecia bem, mas que ele jamais imaginou ver ali. Pai? A palavra saiu da boca de Eduardo como um sussurro incrédulo. Era Pedro, seu advogado e amigo de longa data, mas agora algo estava completamente diferente. Ele não estava mais com a postura firme e inteligente que sempre teve. Seu olhar era descontrolado, como se estivesse perdendo a razão. Ele avançou não em direção ao homem encapuzado, mas direto a Clara. Você. Pedro pareceu hesitar, engolindo o que parecia uma verdade amarga. Você nunca deveria ter voltado. Achou que poderia escapar do que fez? Eduardo se confundiu ainda mais. O que estava acontecendo? Pedro, o que você sabe sobre o passado dela? Os sentimentos entre raiva e desespero borbulhavam dentro dele. Clara estava quase chorando. A expressão dela mudava, e Eduardo percebeu que havia mais ali. Nada. É o que parece, Eduardo! Pedro exclamou, a voz quebrando como se estivesse prestes a entrar em colapso. Ela estava presa em um jogo que nem você nem eu compreendemos. A morte do seu filho foi parte de algo maior. As palavras cortaram no ar, como se um raio tivesse atingido a fazenda. Eduardo olhou para Clara, os olhos dela brilhando com medo e dor. Do que você está falando? Sua voz tremia. Clara se afastou de Henrique, os lábios trêmulos. A sala estava carregada de uma tensão que poderia ser cortada. Henrique agarrou Clara pela mão. Você não precisa escutar isso. Vamos, temos que sair daqui. Ele puxou Clara para longe, mas Pedro se interpunha entre eles. Não, ela precisa ouvir isso. A verdade a libertará. O ódio e a proteção se misturavam na fala de Pedro. Clara finalmente perdeu o controle. Você não sabe de nada. A verdade é que você mesmo fez parte disso. As palavras dela ecoavam, perforando o ar tenso. Pedro ficou paralisado, como se um tapa de uma realidade inegável tivesse atingido seu rosto. Eduardo sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que você quer dizer? O que ele fez, Clara? Ele sabia que precisava de respostas. E rápido. A confusão misturava-se com a sensação de traição. A morte do seu filho. Clara olhou para o chão, a dor visível em seus olhos. Eu nunca quis que você ficasse preso. Nós dois éramos apenas peças nessa longínqua partida, e ele me mantinha. Mas o que mais não estava por vir? A reviravolta? Um giro do destino? Eduardo olhou para Pedro, que agora estava pálido, o rosto exaurido. É uma loucura! O que você está insinuando? O desespero e a negação estavam tatuados no seu rosto. Não foi só minha escolha. Alguém me manipulou. Clara, você entendia isso melhor do que ninguém. Pedro se voltou para Clara. A conexão entre eles era sombria e desconcertante. Eles estão vindo atrás de nós. O tempo acabou. Mas naquele momento, uma nova figura entrou em cena. Outro homem, não encapuzado, mas familiar, com um olhar decidido, apontou uma arma. Para Pedro. Basta! A verdade pode ser dolorosa, mas a hora de acertar as contas é agora. Eduardo ficou semiflagelado, sem saber quem era ou o que vem por aí. A tensão explodiu novamente. Ele já não sabia quem estava do lado dele ou contra ele. Os segredos não paravam de se expandir, enquanto a realidade da noite se tornava cada vez mais insuportável. O que mais poderia descortinar e mudar tudo o que conheciam? O que isso significava para ele? Para Clara? Quem era o verdadeiro inimigo
E qual era realmente a verdade? Tudo se tornara um grande labirinto de traições. E ninguém estava mais seguro do que acreditava. Eduardo estava paralisado. A cena à sua frente se desdobrava em uma enxurrada de emoções. O homem desconhecido, um estranho com a arma em punho, apontava diretamente para Pedro e Clara. Basta! A verdade pode ser dolorosa, mas a hora de acertar as contas é agora. O ar estava pesado, como se uma tempestade prestes a estourar pairasse sobre eles. Eduardo trocou olhares com Clara, notando seu rosto pálido e o cós da dor em sua expressão. Ele não sabia o que pensar. Seu coração acelerado batia no ritmo caótico da situação. Mas antes que qualquer um pudesse se mover, um estrondo surdo ecoou. A porta da fazenda foi arrombada, uma vez mais, e uma figura familiar apareceu na entrada, uma silhueta envolta em sombras. Era Beatriz, a mãe de Eduardo, com um olhar decidido. Ela segurava uma arma, mas não estava apontada para ninguém ainda. Eu não vou deixar vocês se matarem aqui, Beatriz gritou, a voz firme, mas apaixonada. Todos ficaram congelados, a tensão era palpável. Eduardo sentiu uma onda de alívio e, ao mesmo tempo, pânico. O que sua mãe estava fazendo ali? Beatriz, não, agora não, gritou Pedro. Mas Xi parecia decidida a proteger seus filhos de uma vez por todas. Com um movimento rápido, ela apontou a arma para o chão, mas uma explosão de disparos a interrompeu. Clara levou a mão ao peito, atordoada. O homem encapuzado, surpreso, olhou para trás. A confusão tomou conta até que ele retirou a capuz, revelando um rosto que Eduardo nunca tinha esperado ver. Era Fernando, o pai de Clara. Você, Clara gritou. A dor em sua voz ecoou. Por que você está aqui, pai? O choque se espalhou, entorpecendo os presentes. Fernando sorriu com um ar de triunfo. Achou que poderia fugir de mim? Nunca. O passado é um ciclo que nunca se rompe. Clara, você ainda deve tudo isso. Todos devem. Eduardo olhou atordoado, a consciência do que estava acontecendo lentamente penetrando sua mente. O homem que ela disse que a perseguia era seu próprio pai? Que enredamento horrendo era esse? E quanto ao seu amor, Eduardo? O que você realmente sabe sobre Clara? Fernando olhou para Eduardo, um brilho malicioso nos olhos. Eduardo se indagou, o coração pesado. Ele precisaria confrontar todos os cenários que ele tinha na mente, todas as esperanças que construíra em torno daquela mulher que conhecia e amava. O que mais ele não sabia? Mas a verdade era que enquanto todos se confrontavam, algo se rompeu. Henrique, sempre no fundo, observou tudo, um sorriso astuto no rosto. Você ainda não sabe, não é? A morte do seu filho, Eduardo, foi um acerto de contas. Eu fui forçado a deixá-lo morrer. Uma transferência? Ah, tudo isso é tão complicado. Ele olhou em volta com desprezo, como se estivesse escrevendo uma antiga história. Diante de tantas revelações, Eduardo se sentiu como se o chão havia desaparecido sob seus pés. Ele se debateu em meio às ondas de choque e desespero. O que mais havia sido escondido da sua vista? Clara era uma estranha em uma terra estranha, e tudo sobre sua vida parecia ter se tornado uma farsa. Eu não posso acreditar nisso, Eduardo murmurou, buscando estabilidade, enquanto suas certezas se desfaziam. Se o que Henrique disse tinha algum fundo de verdade, onde isso deixava seu amor por Clara?
o que ele realmente conhecia dela. Uma nova verdade estava prestes a emergir. E Eduardo sabia que, seja qual fosse o desfecho daquela noite, algo em sua vida mudaria para sempre. E a imagem que ele tinha de Clara agora era apenas a ponta do iceberg. O que mais ressoava em meio a essa espiral de traições e enganos? Um grito cortou o ar, interrompendo seus pensamentos. Era Clara, agora em completa agitação. Parem! Precisamos parar! Deixem as verdades explodirem, mesmo que haja dor. Não podemos continuar assim. E no calor de suas palavras, Eduardo percebeu que o tempo estava se esgotando. O que aquele grupo de estranhos se tornara? Como poderia um amor tão intenso carregar um fardo tão pesado? Alguém sairia sequestrado naquela noite. A única certeza que tinha agora era que tudo o que construíram estava ameaçado, e as sombras do passado estavam prestes a engolir todos eles. Mas a pergunta exata permanecia: quem conseguiria sobreviver ao furacão que estava prestes a se desenrolar? A agonizante espera pelo que vinha a seguir pairava no ar. Clara olhou para Eduardo, os olhos brilhando com lágrimas e um medo profundo. Por favor, não, não deixem isso acontecer. Sua voz estava carregada de desespero e a tensão pulsava no ar como um fio prestes a se romper. Eduardo, tomado por uma mistura de raiva e confusão, olhou para Pedro e Fernando, tentando encontrar um sentido em toda aquela loucura. Clara, eu preciso saber a verdade. Ele estava quase implorando. Quem é você realmente? Nesse instante, a ferocidade em seu olhar se voltou para o pai da mulher que amava. E claro, você! O que você tem a ver com tudo isso? Fernando, com um sorriso sombrio, inclinou a cabeça. A verdade nunca é fácil de engolir, filho. Ele se virou imediatamente para Pedro, desafiando-o com o olhar. Como você pôde deixar isso acontecer? Você tinha o controle. Eu deixei você dar a ela uma vida mais fácil, e tudo o que você fez foi manchar nosso nome. Você acha que me manipular é a solução? Pedro gritou, sua voz ecoando pela fazenda. O que você fez com ela foi intolerável. O passado que você a impôs. Ele hesitou, seus olhos se abrindo em um momento de realização. Foi tudo parte do seu plano. Nesse momento, uma explosão repentina encheu a sala. Um eco de luz pulsava, seguido de um forte impacto no telhado, fazendo todos gritarem. A estrutura da propriedade começou a tremer, fissuras surgindo nas paredes. Um novo pânico tomou conta, enquanto Clara cobria a cabeça com os braços. Eduardo, saiam daqui! Gritou Beatriz, sua mãe, tentando segurar a situação. As tábuas do chão rangiam e um desabamento parecia iminente. O homem encapuzado desviou o olhar pela primeira vez, prendo momentaneamente em um estado de choque. Mas o que ninguém poderia imaginar foi o que estava por vir. A porta foi arrombada novamente, mas não por um homem. Foi uma mulher, uma figura imponente, com um semblante conhecido por vários ali. Chega de mentiras, pai! A nova chegada exclamou, com uma voz firme. Era Luísa, irmã mais nova de Clara. Todo o ar se esvaiu. A última pessoa que Eduardo esperava naquele tumulto. Luísa? O que você está fazendo aqui? Clara gritou, a voz falhando. Mas Luísa se aproximou. Seus olhos brilharam com uma mistura de determinação e dor. Eu sou a razão pela qual você esteve em perigo. Eu sou a que você buscava, a que estaria com você. Você brincou com fogo e agora tudo está pegando. Ela apontou para o passado,
as revelações não parando de se acumular. Nesse instante, Fernando estremeceu. Você é uma traidora também, ele rosnou, mas Luísa não se intimidou. E você, pai, sempre esteve no comando, sempre brincando com vida dos outros como se fossem peças de xadrez. Uma pausa, olhando profundamente nos olhos de Clara. Nós não somos apenas vítimas, Clara. Nós somos capazes. Você não consegue ver que ele manipulou todos nós? Que tudo isso é parte de um planejamento maior? Com um movimento de despertar, Eduardo sentiu sua cabeça girar. O que mais ele não sabia? O que mais estava escondido? O passado de Clara, de Luísa, de Pedro, de todos. A sensação de traição e revelação pesava como uma âncora no peito dele. O labirinto estava se desdobrando diante deles e cada peça do quebra-cabeça apontava para uma verdade aterradora. E o que veio a seguir? Um impacto profundo e contundente que irrompeu como um furacão. Um tiro. O som cortante ecoou. E todos se viraram, horror e confusão em seus rostos. Onde havia segurança, agora havia caos. O que foi isso? Gritou Clara, a voz trêmula. Todos seguiram o som e viram um homem encapuzado, caindo com um impacto surdo no chão. Um brilho de sangue se espalhando pelo solo. Silêncio. Todos ficaram em estado de choque, o pânico transformando-se em paralisia. O olhar de Eduardo se voltou para Clara, que agora estava com os olhos arregalados. O que mais você escondeu, Clara? E no frio da noite, um novo dilema emergia. A verdade sobre quem ela realmente era e até onde estavam dispostos a ir para proteger não apenas um ao outro, mas a si mesmos de suas próprias sombras. Assim, o caos estava apenas começando, e a pergunta agora era: quem realmente eram aqueles que lutavam ali? E qual era o preço que estariam dispostos a pagar pelo amor e pela verdade? Clara olhou para Eduardo, os olhos brilhando com lágrimas e medo. Por favor, não deixem isso acontecer. Sua voz estava carregada de desespero e a tensão pulsava no ar como um fio prestes a se romper. Eduardo, tomado por uma mistura de raiva e confusão, olhou para Pedro e Fernando, tentando encontrar sentido em toda aquela loucura. Clara, eu preciso saber a verdade. Ele estava quase implorando. Quem é você realmente? Nesse instante, a ferocidade em seu olhar se voltou para o pai da mulher que amava. E claro, você. O que você tem a ver com tudo isso? Fernando, com um sorriso sombrio, inclinou a cabeça. A verdade nunca é fácil de engolir, filho. Ele se virou imediatamente para Pedro, desafiando-o com o olhar. Como você pôde deixar isso acontecer? Você tinha o controle. Eu deixei você dar a ela uma vida mais fácil e tudo o que você fez foi manchar nosso nome. Você acha que me manipular é a solução? Pedro gritou, sua voz ecoando pela fazenda. O que você fez com ela foi intolerável. O passado que você a impôs. Ele hesitou, seus olhos se abrindo para a realidade. Foi tudo parte do seu plano. Nesse momento, uma explosão surda cortou o ar. A porta da fazenda foi arrombada novamente, e a figura que emergiu da fumaça fez o coração de Eduardo parar. Era Luísa, irmã mais nova de Clara, mas ela estava diferente. Havia uma dureza em sua expressão que Eduardo nunca havia visto. Chega de mentiras e joguinhos, Luísa exclamou, sua voz firme ressoando no caos. Todos a observaram, surpresos. Eu tenho algo a dizer. Vocês não sabem o que realmente está acontecendo. O ar ficou tenso. Eduardo olhou para Clara, confuso. Luísa,
O que você está fazendo aqui? Ela respirou fundo, os olhos brilhando com uma determinação aterradora. Eu estou aqui para acabar com isso. O que a família fez com... Você, Clara, foi uma manipulação horrenda. E o que você não sabe, eu sou a razão do nosso irmão estar morto. O silêncio era pesado. Eduardo ficou sem palavras, sentindo como se o chão fosse arrancado sob seus pés. A verdade não só o atingiu como uma marretada, mas todos os presentes carregavam a mesma expressão de choque. Como você pode dizer isso? Clara sussurrou, os olhos se encolhendo de dor e descrença. Você não pode estar falando sério. Luísa assentiu, sua voz mais suave agora. Eu estava lá quando ele morreu. Meu próprio pai fez um trato. Tudo isso para proteger a família, sua segurança. E Clara, você era o alvo principal. Era você quem ele queria. Pedro, paralisado, olhou para Luísa como se estivesse tentando decifrar um quebra-cabeça que se destruiu na sua frente. Você não entende, Luísa. O que você está dizendo pode destruir tudo o que temos. É o que ele... Chega, Pedro. A própria Luísa interrompeu, sua voz insistentemente firme. É hora de a verdade sair. O preço que pagamos não pode ser em nome do silêncio. Clara tremia, os olhos cheios de lágrimas. Por que você nunca me disse isso, Luísa? Como pôde me deixar acreditar que era só um acidente? A confusão reinava e a tensão estava quase insuportável. O homem encapuzado, que havia sido um mero espectador até então, tomou uma atitude. Ele se moveu em direção a Luísa, mas Eduardo não hesitou. Com um grito primal, ele saltou na frente dela, um instinto de proteção brotando de cada fibra em seu ser. Não! Chega disso! Eduardo gritou, empurrando o homem encapuzado, fazendo-o tropeçar. Mais gritos se seguiram, uma confusão de vozes. Mas então, em um momento de puro horror, um barulho ensurdecedor ecoou mais uma vez. Todos se voltaram para a barriga do homem encapuzado, que agora brilhava com uma mancha vermelha crescente. O que? Ele gaguejou, olhando para baixo, diretamente para o ferimento. A cena parou. O tempo pareceu estagnar. Era como se a própria terra tivesse parado de girar. Eu não pude evitar. A voz de Henrique, que estava em um canto, rompeu. O silêncio. Eu tinha que fazer isso. Ele não deixaria vocês em paz. Os olhos de Henrique estavam cheios de dor e culpa. Luísa olhou para Clara, a conexão entre elas carregada de desespero. A verdade começa a se desdobrar agora. Se não fizermos isso juntos, seremos consumidos pelo passado. Os olhares se cruzaram e o caos continuou. Eduardo sentiu seu coração disparar. As revelações, o passado doloroso, estavam a um passo de engolir todos. Ele sabia que tudo mudaria. E a pergunta martelava em sua mente. Quem poderia ser realmente o inimigo nessa guerra de segredos e mentiras? O ar na fazenda estava carregado de tensão e silêncio. Todos olhavam para o homem encapuzado, agora caído, enquanto... Eduardo se agachava, seu coração disparando. É isso mesmo? O que está acontecendo? Ele se virou para Clara, o peso da angústia em seus ombros. Você tem que me contar tudo, agora! Clara segurou a mão de Eduardo, seus olhos brilhando com lágrimas. Edu, não sei por onde começar. Eu entrei nesse jogo sem saber as consequências. O que meu pai fez e o que o Pedro me deixou acreditar. Tudo isso se voltou contra nós. Chega de segredos! Gritou Luísa, seus olhos agora firmes. Estamos em perigo real. Se não pararmos com isso agora, não haverá futuro para nenhum de nós. Pedro se aproximou. Cada movimento seu era um misto de raiva e desespero. É melhor nós.
Pararmos de discutir e sairmos daqui. Ele olhou para o corpo do homem encapuzado. Ele não é o único que virá atrás de vocês. Haverá mais. Ouvindo isso, Eduardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Como assim? O que mais está por vir? Sua voz estava carregada de emergência. Justamente nesse momento, Henrique, que estava parado em um canto, se adiantou. Vocês não entendem. Tudo isso foi orquestrado. Fernando só é uma parte do plano. A verdadeira preocupação é muito maior. As palavras dele soaram como trovão no silêncio. Clara olhou para Henrique. O que você sabe? Meu pai estava envolvido nesse esquema sujo também. Ele tem mais aliados do que você pode imaginar. E meu irmão, Oma. Peça fundamental. Eles não vão parar até que todos os laços de nossa família sejam rompidos. Uma onda de tensão tomou conta da sala. Eduardo se virou para Clara. Então o que devemos fazer? Como podemos consertar isso? Clara passou a mão pelo cabelo, sua voz agora firme. Temos que ir até o fundo disso. Precisamos nos unir, desmascarar cada um deles antes que nos ataquem de novo. Não podemos ficar nesse jogo deles. Luísa assentiu. E se encontrássemos provas? O que eles têm feito? Suas mentiras. Se conseguirmos expor tudo, talvez possamos escapar desse terrível ciclo. Beatriz, a mãe de Eduardo, entrou na conversa, os olhos brilhando de determinação. Podemos fazer isso. Como família, nós temos que nos proteger. Precisamos de um plano, agora! Antes que eles pudessem discutir mais, um novo barulho ecoou pela fazenda. A porta principal foi arrombada e uma figura familiar, mais feroz, apareceu. Fernando, mais determinado do que nunca. Ele balançava um punho erguido, os olhos ardentes de fúria. É hora de acabarem com essa farsa, ele gritou, diretamente para Clara. Você nunca deveria ter cruzado meu caminho. E vocês, todos vocês, vão pagar por isso. Eduardo sentiu o seu coração disparar enquanto encarava a figura agressiva de Fernando. Você não vai fazer nada com ela. O tempo das mentiras acabou. Ele se lançou em frente, um impulso de proteção ardendo. Edu! Clara gritou, mas era tarde. A intensidade da situação cresceu e a luta que se seguia parecia inevitável. Enquanto eles se preparavam para a batalha final, Eduardo sentiu que estava em uma linha tênue. Por que essa luta parece ser interminável? E assim, com os ânimos acirrados e os segredos prestes a serem revelados, todos sabiam que o futuro estava em jogo. Eduardo e Clara, lado a lado, encararam as verdades e as sombras do passado. Prontos para lutar, não só por si mesmos, mas por todos que amavam. Um novo começo estava no horizonte, mas antes eles precisavam enfrentar o que estava por vir. Agora que a história de Eduardo e Clara chegou ao fim, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Se você gosta de histórias de fazendeiros, do dia a dia da roça e quer conhecer o que acontece de verdade no dia a dia dos maiores fazendeiros do mundo, das histórias encobertas dos donos mais ricos e dos segredos das moças das fazendas que a mídia não divulga, conheça o nosso livro virtual com as histórias mais famosas e secretas da roça.
clique no primeiro link dos comentários do vídeo e adquira já o seu.